Pessoal, a pedido de um dos nossos inscritos, hoje eu vou falar especificamente sobre correção individual do transformador, correção de fator de potência do transformador. Vou falar especificamente desse assunto para poder detalhar um pouquinho mais. Vou falar por que precisa fazer, como fazer, qual a potência dos capacitores para corrigir cada potência de transformador, quais cuidados tomar também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sino para receber as notificações. Acesse a nossa playlist também, que eu vou deixar o link na descrição, falando sobre correção de fator de potência. Eu já abordei diversos assuntos, inclusive já falei um pouquinho também sobre a correção individual do transformador, mas de maneira um pouco mais ampla. Hoje eu vou especificar um pouquinho mais. E também não deixa de dar o like, porque isso nos permite continuar gravando os nossos conteúdos aqui para o canal. E começando pelo tópico por que fazer a correção do transformador, é muito simples. O transformador ele é basicamente uma bobina gigante, né? Nós temos uma bobina do primário e uma bobina do secundário e um núcleo no meio que vai permitir um fluxo magnético. E, lógico, em transformadores trifásicos aí tem mais bobinas, né? Mas basicamente, falando da estrutura elementar de um transformador, ele é uma grande bobina. E uma bobina nada mais é do que um indutor. Então, se é um indutor, ele vai causar um baixo fator de potência, um fator de potência indutivo. E por isso é preciso fazer essa correção, então. E o que acontece é que os bancos de capacitores automáticos não corrigem o transformador? Isso acontece porque a leitura do transformador de corrente ela acontece na parte da baixa tensão. Então ela corrige daquele lado do transformador de corrente para o lado da carga. E como o transformador fica para o lado da rede, então o transformador acaba não sendo percebido pelo controlador de fator de potência. Mas o medidor da concessionária, ele está no lado da alta, então ele percebe o transformador, enquanto que o controlador automático não percebe, o medidor da concessionária sim. E por isso então é necessário fazer uma correção individual desse transformador. É lógico que dá para medir também o fator de potência na alta, mas é muito mais caro, não tem por que fazer isso. Vale mais a pena medir na baixa, faz o banquinho de capacitor convencional e faz uma correção individual para o transformador. A potência consumida pelo transformador, a correção, ela geralmente é falado, vou fazer a correção do fator de potência a vazio do transformador. Mas o que acontece é o seguinte, o transformador ele tem basicamente o mesmo consumo reativo com e sem carga. Então, mesmo para os momentos em que ele está carregado, ele está diminuindo o fator de potência também. Então, é importante que se faça essa correção, não só para os momentos em que o transformador está a vazio, mas também para os momentos em que ele está com carga, porque a demanda reativa é basicamente a mesma com ou sem carga. O que acontece é que o fator de potência realmente piora muito quando ele está sem carga, porque aquela relação que nós temos entre potência total, a potência aparente e a potência ativa, aquela proporção ela acaba mudando, porque quando nós não temos carga, nossa potência ativa baixa muito, mas a aparente ela baixa também, mas numa proporção menor, justamente por conta dessa demanda reativa. Quanto à potência dos capacitores para fazer essa correção, pode ser um capacitor, de repente se você conseguir encontrar na potência desejada, ou pode ser uma associação de capacitores em paralelo. Por exemplo, se der 8,5 kVR e você quiser deixar muito próximo do cálculo mesmo, às vezes você pode diminuir para 7,5 também, vai fazer a correção, provavelmente vai ficar dentro do fator de potência desejado, mas caso você queira fazer algo mais exato, então você pode associar uma célula de 7,5 com uma célula de 1 kVR, liga em paralelo e aí você monta um pequeno banco de capacitores aí com duas células associadas para realizar essa correção. E a potência, não é necessário que se calcule essa potência, existem fórmulas para calcular, não é tão difícil assim também, mas não há necessidade, você pode consultar o catálogo do fabricante do transformador ou entrar em contato direto com o suporte técnico que eles vão dar a potência desse capacitor. Como a venda desses transformadores ela acaba acontecendo numa escala grande, então com certeza eles já têm essas informações calculadas para poder passar para os clientes. E caso eles não tenham no catálogo a informação da potência desse banco, você pode entrar em contato direto com a equipe técnica deles e o próprio fabricante do transformador vai dizer especificamente para aquele transformador, porque para fazer o cálculo são necessários alguns dados e todos esses dados eles vão ter ensaiados, então é possível que eles passem, se não o valor no catálogo dessa célula capacitiva, mas eles vão poder calcular isso e passar caso entre em contato com a equipe técnica então do fabricante desses transformadores. Não é necessário
calcular em si. Só entre em contato com o fabricante ou olhe o catálogo então que você já vai ter a informação exata. E também é possível acessar algumas tabelas que são um pouco mais genéricas, é lógico, mas elas vão aproximar muito o valor que o fabricante vai te dar. Uma dessas tabelas está no blog da Brasiltec, então eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, vou deixar o link com uma dessas tabelas então que vai conseguir te dar um norte aí para fazer essa correção de fator de potência. E agora eu vou para o quadro, porque eu preciso desenhar para poder explicar como realizar essa correção. Pessoal, fiz esse desenho aqui para poder demonstrar como e também por que precisa ser feita essa correção no transformador. Eu já falei que o transformador é uma carga, né, indutiva, que, portanto, ele tem uma demanda reativa indutiva e por isso é necessário que se faça a correção de fator de potência. Mas eu queria mostrar aqui o porquê que o banco de capacitores automático ele corrige todas as cargas indutivas e não corrige o transformador. Na maior parte dos bancos, pelo menos, onde a leitura é feita na baixa tensão. Esse banco de capacitores ele pode ser instalado, quando ele é automático, assim, na maior parte das vezes, ele é instalado aqui no quadro geral de baixa tensão, mas se for um banco parcial, ou se a grande maioria das cargas estiver concentrada em um dos quadros terminais ou algum quadro divisionário, aí dá para instalar também perto de algum quadro, ou mesmo perto das cargas. Enfim, aí vai depender do estudo que for feito. Quanto mais perto das cargas, melhor. Mas como é um banco geral, então, às vezes, os condutores que estão alimentando essa carga, eles não vão suportar, né? Então, tem que fazer um estudo para saber onde instalar esse banco. Mas, em geral, o banco de capacitores ele é instalado no QGBT, logo na saída para as cargas, né? Ou no final do barramento também, enfim. Onde vai ser instalado a parte de força do banco de capacitores não vai influenciar lá grande coisa, desde que dentro desse quadro, né? E aí, o que vai mudar? Onde está instalado o transformador de corrente que vai fazer a leitura. Se instalar antes do transformador, aliás, deixa eu falar de tudo que temos aqui no desenho, né? Esse M aqui é o medidor da concessionária. Aqui é o transformador, que vai transformar de média tensão para baixa tensão. Aqui o quadro geral de baixa tensão, um quadro terminal, e aqui eu representei com o motor, mas seria todas as nossas cargas, né? E aqui o banco de capacitores automático. Então, o banco de capacitores normalmente vai conectado no QGBT, mas o transformador de corrente, que é quem vai ler a corrente e, consequentemente, também a defasagem angular entre tensão e corrente, que é o que vai determinar o fator de potência, essa instalação ela costuma ser feita aqui, nesse ponto. Porque caso nós instalássemos o transformador de corrente nesse ponto aqui, se ele fosse instalado antes do transformador, o que aconteceria? O transformador seria interpretado como uma carga e, consequentemente, tendo o TC aqui, não precisaria de correção individual para o transformador, porque o próprio banco automático já faria essa correção, porque ele interpretaria esse transformador como uma carga também. O transformador de corrente lê tudo que está a jusante dele, então se ele está instalado aqui, tudo que tiver nesse sentido aqui ele vai ler. Vai ler tanto as cargas quanto o próprio banco de capacitores. E por isso ele consegue saber, então, quando está equilibrado a potência capacitiva, a potência reativa capacitiva e a potência reativa indutiva. Ele precisa ler tanto cargas quanto o próprio banco de capacitores. Mas se ele for instalado aqui, aqui nós temos média tensão e não baixa tensão, como é o caso aqui. Então fica muito caro, porque precisa ser feito transformações, a leitura da tensão precisaria ser feita aqui nesse ponto também. Para não ficar tão caro, e enfim, como que é feito, como é que costuma ser feito? Não se faz a instalação do TC na média tensão, essa flecha aqui não existe mais, e sim aqui na baixa tensão. Então, fazendo a baixa tensão, o transformador de corrente ainda vai ler tudo que está a jusante, porém, desse ponto em diante. Então, vai ser do QGBT para frente, vai ler tanto o próprio banco, quanto essas cargas aqui. Mas o transformador, ele não está sendo lido pelo banco automático, por conta desse posicionamento do TC. Então, a correção ela precisa ser feita do transformador individualmente, e aí do resto da carga pelo banco automático. Agora, uma dúvida que é bastante comum é de onde instalar o capacitor que vai fazer a correção do transformador. O que acontece é o seguinte, esse capacitor ele pode até ser instalado junto aqui nesse mesmo banco automático, porém,
ele não pode ser comandado pelo controlador, ele precisa ser um controle à parte. E também tem outro detalhe que é muito importante, nem é um detalhe, na verdade é algo fundamental, que os cabos que estão alimentando ele precisam vir antes do TC, porque se eles virem depois do TC, aí o TC vai ler esse capacitor ligado direto e ele vai entender a rede como capacitiva quando não tiver nada ligado. E quando tiver cargas ligadas, ela vai entender menos indutiva do que deveria estar. Então, assim como o transformador ele não é lido, o capacitor também não pode ser lido. Esse capacitor que faz a correção do tráfego também não pode ser lido. Então, se você quiser instalar aqui no banco, os cabos que vão alimentar não podem ser os mesmos cabos que vêm aqui do QGBT que estão depois do TC. Essa instalação do banco, os cabos que vão para esse TC, eles precisam estar antes do transformador de corrente. Então, o transformador de corrente, deixa eu redesenhar, ele vai estar aqui, enquanto que o capacitor que vai fazer a correção do trafo, ele vai estar um pouquinho antes. Geralmente não se faz assim, como eu falei, é muito cabo, né? Não, é desnecessário trazer ele até no banco, a não ser que o banco esteja muito perto. Geralmente se faz um banco à parte, faz um banquinho de capacitores pequenininho à parte, uma caixinha pequena, e coloca ele ligado ou direto, existe a possibilidade de deixar ele ligado em tempo integral, ou ainda existe a possibilidade também de utilizar um timer, programador horário semanal, para que ele se desligue a partir da meia-noite e ligue novamente a partir das 6 da manhã, porque esse é o horário em que se paga pelo reativo capacitivo, então não tem custo se você deixar a sua rede indutiva, até porque não vai ficar tão indutivo assim, né? O transformador ele não tem um consumo reativo tão alto, às vezes se torna alto comparativamente quando a fábrica inteira está desligada, né? Mas quando a fábrica está ligada isso é irrelevante. Então dá para desligar durante a madrugada também com timer digital, é muito comum, se chama banco semiautomático, porque ele não liga e desliga de acordo com o fator de potência, e sim de acordo com a hora. Então, ou com timer, ou ligado direto também, mas o importante é que seja antes do transformador de corrente. E um detalhe importante é que a potência desse capacitor aqui, ela não pode ficar muito próxima da potência reativa do transformador, principalmente se estiver muito perto. Então é interessante que não se deixe esse banco tão perto do transformador, porque a resistência dos cabos entre o capacitor e o transformador, ela vai se tornar uma aliada nesse caso, por conta de uma ressonância que pode acontecer. Como eu já falei em outros vídeos aqui dessa série, o capacitor ele supre a demanda indutiva do transformador e vice-versa. E se eles estiverem muito perto, com a potência muito aproximada e também a resistência dos cabos muito baixa, é possível que dê uma ressonância e essa ressonância vai causar problemas aí na instalação. Então, de preferência, não deixem tão perto do transformador e não aproximem tanto a potência reativa capacitiva da potência reativa indutiva. Façam a correção, mas não para chegar em 1, e sim para chegar em 0.92, 0.94, enfim. Espero que tenha ficado mais claro, então, do porquê e como também realizar a correção de fator de potência do transformador. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações e continuar assistindo essas aulas.